Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez. Hoje é 19 de setembro de 2025. Oh, meu Deus! Hoje é sexta-feira. Para alguns, né? Para quem trabalha segunda a sexta, sextou. Para mim, não. Para mim não faz diferença nenhuma. Sextou, não sextou. Eu vou trabalhar meus 6 dias e vou folgar 2. E assim, até Jesus voltar, né? Olá! O tema de hoje é tempo de parar. Tempo de parar. O texto nosso está em Eclesiastes, capítulo 4, verso 7 até o verso 9. Vamos ler nossa história? Mexendo em papéis antigos, achei um recibo amarelado dizendo que eu havia trabalhado 100 horas no período de 7 dias. Isso é loucura. Eu sei, já que uma semana tem 168 dias. Segurando o documento meio apagado, tentei me lembrar do projeto que demandou tanto do meu trabalho anos atrás. Olhei a data, mas não conseguia lembrar o que tinha ocorrido de tão importante no escritório. Se tivesse continuado esse ritmo de trabalho durante a minha vida profissional, talvez teria acabado como a pessoa que Salomão descreveu, que aquele que estava sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza. Embora trabalho em excesso às vezes resulte em riqueza, Salomão alerta que é inútil pensar que riqueza traz verdadeira felicidade. O verdadeiro sucesso na vida inclui servir a Deus, cuidar dos outros e preservar os relacionamentos duradouros. Quando o trabalho atrapalha esse aspecto da vida, precisamos ser sábios o suficiente para saber quando parar. Parar não quer dizer necessariamente deixar o emprego. Pode significar sair no horário certo todos os dias para ter mais tempo com a família, se recusar a ser obsessivo com as tarefas ou tirar uma licença para ir à viagem evangelística. Então, em seu smartphone vibrar, se seu smartphone vibrar durante o culto, seu tablet brilhar durante o jantar, peça a Deus ajude para administrar o trabalho em sua vida. Peça coragem para se afastar da escravaria e de ter um descanso necessário. E peça sabedoria para saber como trabalhar bem sem se tornar um escravo de sua profissão. Se não o fizer, talvez um dia você acorde e se pergunte: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Deus criou o mundo em 6 dias. Ele deu um exemplo para a gente. Em 6 dias. E ele disse que no 7º dia deveríamos descansar. Então, eu já tenho uma vantagem, né? Eu trabalho 6 dias e folgo 2. Então, eu não tenho o que reclamar. E ninguém ali da empresa ter o que reclamar, né? Se a lógica da Bíblia é 6 por 1, né? É 6 por 1. Às vezes tem pessoas brigando aí por essa escala, 6 por 1, mas é uma escala bíblica, né? Bíblica, 6 por 1. E tem que haver o descanso. Naquele dia é o dia que você vai estar com a sua família, vai estar com seus filhos, na medida do possível, vai passear, né? Na medida do possível vai passear. Mas o importante de tudo é fazer com que o autor aqui, o escritor, né? Desse texto aqui, a escritora, na verdade, Dona Jennifer, ela deixou claro, são 3 coisas fundamentais. Primeiramente, servir a Deus. Depois, cuidar dos outros. E, sobretudo, preservar um relacionamento duradouro. Seja ele na questão familiar, questão dos amigos e assim por diante. Mas ela tem que ser cuidada, tem que ser preservada, né? Nós temos que servir ao Senhor, né? A gente trabalha a semana toda e precisamos ter um dia para cultuar ao nosso Deus, para cultuar o nosso Senhor, né? Então, é preciso que a gente administre isso nas nossas vidas. Não permita que o trabalho, de hipótese alguma, tire essa tranquilidade,
tira esse lazer, tira esse momento de estar com Deus, de cuidar dos outros, de viver um relacionamento com sua família mais ainda, né? Então, é preciso que a gente administre isso. Precisamos orar mais para isso, para que Deus venha nos dar sabedoria para essas coisas. Temos um exemplo muito triste na Bíblia, que Deus, eu sempre falo que Deus deu a Israel uma ordem, e justamente dentro desse ponto aqui, trabalhar 6 anos. De 6 anos eles iam trabalhar de uma forma ininterrupta, trabalhando, cultivando a terra, porque eles cuidavam da terra, e ali estavam cuidando da terra e tal. E no 7º ano, é o ano da colheita, seria um ano que iriam desfrutar de todos os seus 6 anos de trabalhos. Só que Israel não obedeceu, né? Israel, além de não obedecer isso e ficar aquela coisa de trabalho, eles ainda foram se inclinar para outros deuses, né? Andar segundo as outras nações. E aí concluiu Deus, na sua contabilidade, que eles roubaram de Deus 70 anos. Foi justamente foi a ordem que Deus deu a Jeremias para dizer para o povo de Israel, ou seja, eles vão lá ficar presos durante 70 anos em Babilônia para descansarem a terra. Eles teve a sua resistência, mas não teve jeito. Quando Deus determina algo, não tem como voltar atrás. Deus ele trabalha dentro de um projeto. Então, a gente não obedecer esse projeto, ele vai, de alguma forma, nos levar a entender isso. Quantas pessoas hoje estão? Eu conheço pessoas que não pararam de trabalhar. Trabalha e hoje não trabalham mais, né? Eles estão hoje em casa. Não é porque eles quiseram ficar, não, porque foram acometidos de uma certa dificuldade física, de uma deficiência física, a qual os obrigou a ficar em casa. Então, a minha palavra hoje para você, não vamos deixar que essas coisas nos ataquem. A aposentadoria hoje, ela na verdade, para muitas pessoas, ela é uma bênção, né? Você vai desfrutar ela viajando, desfrutar ela cultuando o Senhor, fazendo obras missionárias. Isso é um sonho meu, né? Um dia me aposentar e estar livre para fazer a obra do Senhor. Mas tem que entender que tem que haver o trabalho. E para muitas pessoas que se aposentam hoje, se aposentam exatamente dentro da sua debilidade, da sua deficiência física, e não consegue fazer mais nada mais. Então, como nós pregamos esses dias atrás aí, lá na igreja, está aqui no canal a mensagem, né, sobre Eclesiastes, prevenir melhor do que remediar, tá aí a mensagem aí. Ouça essa mensagem, que é uma benção essa mensagem. E nós pregamos justamente sobre isso. A gente, na verdade, a gente não se previne, a gente deixa a vida nos levar. E aí, se deixar a vida nos levar, vai dar problema sério pra gente. Então, a minha palavra hoje para você é: vamos nós, enquanto temos forças, vamos nos cuidar fisicamente e vamos cuidar da nossa família, para que a gente, na aposentadoria, ou a gente tenha ali aqueles momentos com a nossa família, enquanto muitos não tem mais, né? Então, por isso, precisamos trabalhar hoje. Vamos ter aquele raciocínio. Eu vou parar hoje. Não vou prosseguir, né? Não vou prosseguir, vou parar e não vou. Não. Tem dias que não tem como. Ganhar dinheiro é muito bom, né? Mas tudo com cautela, tudo com limites, tá bom? Uma palavra hoje especial pra gente. Estamos aí caminhando para todos os dias com uma mensagem, e ela não deveria ficar de fora, né? E é a mensagem para vocês também. Vamos lá? O examine diz o seguinte: leia a carta aos Efésios, capítulo 6, verso 7, para saber qual a motivação divina para o trabalho, e Gênesis, capítulo 2, versículo 2, para saber por que não há problema em fazer pausas no trabalho. Já falando aqui sobre isso, que 6 dias e um dia, o 7º dia tem que descansar. Eu nunca se esqueço disso. Considere: por que o excesso de trabalho algumas vezes
é visto erroneamente como algo bom. Nunca foi bom. Nenhum trabalho excessivo, nada excessivo, não é só o trabalho, nada em excesso é muito bom. Essa é a verdade. Vamos lá, para terminar. Por que é tão difícil vencer o vício do trabalho? Por causa do dinheiro. As pessoas estão gananciosas. Dinheiro aqui, gente. Uma coisa que nós aprendemos também lá, uma mensagem, que o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Bom, quem não gosta de dinheiro? Mas o mais importante é a nossa saúde, o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus. É muito mais importante. É uma vida de sucesso. Está aqui. Está aqui. Não naquilo que a qual vai encher. Porque se morrermos ricos, vamos para o caixão pobre, sem dinheiro. Bom, Deus abençoe. Que tenha uma sexta-feira abençoada. E estamos aqui juntos. Se quiser fazer algum comentário, quiser conversar comigo, vamos conversar, eu envio o meu Instagram para você e vamos conversar, para a gente poder conversar, traçar alguns projetos bíblicos, seja o que for, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.